Livro de Neemias. O homem que foi convocado por Deus para sair do seu local de conforto, para retornar à sua terra, onde os seus compatriotas viviam na miséria, nas ruínas. Ele era um copeiro do rei, um provador de comida do rei, ganhava muito bem, com certeza, estava no seu conforto. Deus convoca este homem para retornar à terra, Jerusalém, e reconstruir, em primeiro lugar, muros, mas fundamentalmente vidas. E esse capítulo 8 é um momento apoteótico, um momento importante, em que depois de terminada a obra, vem agora um momento precioso de redescoberta da palavra. Então, diz assim, versículos 1 em diante. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Jerusalém é uma cidade que tem muitas portas, portões, portais. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva, o amanhecer, até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm, nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Senhor,
Esta é uma tarde e noite muito especial, porque nós estamos aqui para termos um encontro pessoal contigo, para abrirmos nossa mente, nosso coração às tuas palavras, Senhor. Palavras já cantadas, compartilhadas, agora lidas, Senhor. Palavra explanada, palavra que quer encontrar um lugar muito especial no coração de cada um hoje à noite. Eu sei que há pessoas aqui de vários credos, de várias formas de entendimento. Mas, Senhor, a tua palavra é a verdade. Santifica o teu povo na verdade. A tua palavra é a verdade. Abre o entendimento das pessoas que não te conhecem, ou talvez não conheçam a tua palavra, para que percebam a importância desse recado divino, escrito e selado há anos atrás. Senhor, que hoje à noite o teu Espírito nos faça de novo compreender a importância desse alimento, desse maná, dessa palavra, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida comunitária, para a transformação do teu povo, para a salvação do perdido, para a recuperação daqueles que precisam do teu poderoso evangelho transformador e para a glória de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar. Que momento precioso, né? Olha, dentro da igreja de Jesus, dentro da nossa reunião enquanto religiosos ou espiritualistas ou pessoas interessadas nas coisas espirituais, nós precisamos de uma palavra que tenha autoridade. Nós precisamos de um regulamento, de um guia, de um ajuntamento, um conjunto de princípios e valores. Porque senão vamos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, aquilo que vem ao nosso coração. Vamos partir para essa coisa tão relativista que acabamos nos tornando o centro do universo e vamos realizar coisas segundo a nossa própria vontade e vamos eleger um Deus qualquer como nosso sócio. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da nossa religiosidade, continuamos matando, roubando, destruindo, mentindo, traindo e fazendo as maiores loucuras para acrescentar Deus como uma espécie de sócio dos nossos empreendimentos. É por isso que o homem pós-moderno gosta tanto dessa pluralidade de deuses, porque eles são impessoais, são na sua maioria estáticos, não falam, não ouvem, não se manifestam, não têm vontade, não são pessoais, não conhecem ninguém por nome, eles não têm poder para responder, apenas para alienar o ser humano e torná-lo escravo de uma crença que não transforma. Estamos vendo na nossa cidade, a cada dia surge uma novidade. Estamos percebendo no Ocidente essa espécie de mania de Oriente. Essa abertura para exercícios espirituais que emanam de entidades, sejam elas quais forem, e na maioria das vezes reputadas simplesmente como força, um pensamento positivo. Na igreja de Jesus não é assim. Começa pela definição. Nós não seguimos uma igreja, nós seguimos uma pessoa. Nós não seguimos uma filosofia, nós seguimos uma pessoa. Alguém que se torna na nossa vida mestre, Senhor, Salvador, guia. E ele deixou um registro, não só da sua própria vida, mas dos seus ensinamentos.
Você pode questionar o conteúdo, pode questionar a veracidade histórica, e se questionar inteligentemente, vai descobrir que a Bíblia é não apenas o livro mais vendido, mas talvez um dos livros mais confiáveis na história. Tudo que sabemos sobre filosofia, tudo que sabemos sobre os grandes filósofos, todos os escritos de Platão, tem manuscritos antigos tão reduzidos, tão poucos e tão recentes, que não dá para comparar com a Bíblia. A proporção é tão exagerada que você pode ter, para desenvolver uma filosofia em cima, por exemplo, da República de Platão, você pode ter 10 manuscritos datados da era 1000. Depois de Cristo. A Bíblia não tem 10. O Novo Testamento tem mais de 20.000 manuscritos. E estes 20.000 documentos estão nos grandes museus da Europa, África, América. E a data desses manuscritos começa a partir do ano 125 depois de Cristo, ou seja, pouco depois da igreja escrever o livro original, nós temos manuscritos e mais manuscritos e mais manuscritos. É pena que os crentes não têm talvez conhecimento e nem coragem para abrir a boca nas universidades, na sala de aula, para dizer que a Bíblia é um dos livros mais confiáveis da história. Porque passa no teste da bibliografia, da historicidade documental. O que o ser humano pode fazer é dizer, o que está escrito aqui, eu decido não seguir. Isso é outra coisa. Mas você não pode dizer que esse livro não é confiável do ponto de vista histórico. E este é o livro que testifica da nossa fé, que revela quem é Jesus, que mostra e revela a vontade de Deus para todos nós. Então, uma igreja bíblica, uma igreja de Jesus Cristo, não pode subsistir sem a palavra dele. Nós temos no nosso país 500 anos de história do cristianismo. Mas é uma história em que o povo não teve ainda a oportunidade de ter a Bíblia em mãos. Enquanto dirigimos as pessoas para uma fé alienante e cega, não só evangélicos ou não evangélicos, nós sonegamos às pessoas a palavra escrita, para ser checada, para ser compreendida, estudada, compartilhada. Esta palavra, e só ela, tem poder para transformar o ser humano de dentro para fora. Porque ela é viva, é eficaz, é poderosa. Então, ela é a única autoridade sobre nós. Aqui não se faz o que o pastor manda. Aqui, juntamente com o pastor, com líderes, com professores, com aprendizes, com supervisores, orientadores, chamem como vocês queiram chamar, nós todos juntos procuramos conhecer melhor o que está escrito no livro, a fim de que a gente possa caminhar nos passos de Jesus, praticando aquilo que Ele nos deixou como herança e aguardando a bem-aventurada ressurreição dentre os mortos, porque Ele prometeu na palavra. Se não colocarmos em prática os princípios dessa palavra, nós não vamos conhecer as verdadeiras bênçãos que Deus tem para nós. E vamos viver como um povo ignorante em busca de uma experiência estática, de uma experiência transcendental, e vamos confundir calafrio, arrepio, com presença de Deus. Nós vamos confundir cura através de um efeito psicológico, de um positivismo ridículo, que não só o evangélico faz, tantos outros fazem. Vamos confundir isso com presença de Deus.
É a dor daqui, é a dor de lá, que é curada num passe de mágica, com um copo d'água, com um lenço qualquer, com uma palavra qualquer. E você vai começar a confundir, porque a sua experiência de cristianismo vai ser só na base do que eu experimento. Eu tive uma sensação, então deve ser verdade. Parece-me que passou uma coisa por aqui. Você tem certeza? Não sei, mas eu tenho a impressão que passou. Então é verdade, passou. Nem sempre. Eu estava com aquela dor, tomei esse aqui, fiquei bonzinho. Placebo. Comprimido de maisena. Que o povo toma e acha que ficou bom. Cristianismo não é assim, porque é uma questão de vida ou morte. Cristianismo define para onde vamos. Define se as transformações vão acontecer de dentro para fora ou de fora para dentro. A razão que a sociedade rejeita a Bíblia, os crentes, o cristianismo e o Cristo, é porque nós evangélicos transformamos cristianismo em regras de conduta, que aliás não são nem bíblicas. A maioria delas são preferências pessoais. Eu não gosto de alguém que usa brinco, porque crente não usa brinco. Então você diz para o mundo inteiro que se você quiser ser crente em Jesus Cristo, arranque o brinco. Seja você um indígena ou seja você um rastafari. Crente é um indivíduo que veste tal roupa. E você começa a criar a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensino. E sabe o que acontece? As mulheres põem a roupa lá no pé, os homens se comportam plasticamente, esteticamente correto, os jovens ficam bem comportadinhos, mas não tem poder para mudar o coração, porque só a palavra de Deus, entrando na vida do indivíduo, é capaz de transformar. Quando Deus fala, o homem é transformado. Quando o homem fala, não há transformação. Há condicionamento. Você torna as pessoas religiosas, mas não muda. Dá uma olhada nessas peregrinações que nós temos no nosso Ceará e passa lá o ano que vem para ver se houve alguma mudança na vida social desse povo. Qual foi a mudança? Mudou o quê? Continuam propagando, continuam anunciando, continuam ocupando os espaços, continuam estimulando, mas em benefício de quem? Do pobre coitado que anda quilômetros e quilômetros? Ou em benefício do comércio local, em benefício de uma exploração alienante que não coloca nesse povo educação, palavra de Deus, libertação, capacidade de falar direto com Deus sem intermediário, possibilidade de adorar a Deus na sua própria terra, na sua própria casa, ao invés de ter que se deslocar sob sacrifício humano, como se Deus precisasse de sacrifício para amenizar a sua ira. A Bíblia, a palavra de Deus diz, o teu tempo de luta já passou. Jesus já pagou o preço, o sacrifício já foi feito. Creia, só isso. É de graça. Aliás, eu acho que o pessoal não divulga isso porque é de graça. Desse mundo capitalista, cheio de bolhas, que agora estão implodindo, explodindo. Anunciar o Evangelho de Jesus na sua essência, não dá lucro, não dá ibope, porque é de graça. Don Richardson, em seu livro O Fator Melquisedeque, ele conta que inúmeras tribos remotas ainda anelam encontrar o livro perdido. Segundo ele, os Karen da Birmânia, em 1795 estabeleceram o primeiro contato com a civilização através de um homem branco, um inglês, que relatou como eles proclamavam que o homem branco traria um livro cujo autor é Yahweh, o Deus Supremo.
Os Kachin, os Lahu, que habitavam entre a China e a Tailândia, também mencionam um tal livro, uma tal palavra, uma tal escritura, uma revelação. Mesmo não pertencendo às civilizações primitivas, o homem moderno também está em busca de um documento escrito, capaz de responder às suas mais profundas indagações. Lembram-se do Código da Vinci? Que frisson! Até os intelectuais estavam lendo o Código da Vinci de Dan Brown, na pressuposição de que aquilo era um documento histórico. Nem se deram conta de ler o índice bibliográfico. Nem se deram conta de que o autor, de uma forma muito sagaz, muito esperta, misturou alguns fatos, muitos boatos, com ficção. E todo mundo leu, como se fosse verdade. E todo mundo propagou. Esperto e inteligente. E para mim, ponto negativo para nós, porque não estamos espalhando a palavra de Deus e dando nas mãos das pessoas para que elas compreendam e saibam distinguir a nota falsa da nota verdadeira. Para quando nós lermos uma coisa como essa, ou aparecer na imprensa, a gente não fica aqui, e agora? Como é que é? O que vai ser? A nossa fé, Sabe como é que você distingue uma nota falsa de uma verdadeira? Sabe como você torna uma pessoa sensível o suficiente para distinguir o falso? É quando ela conhece muito bem a verdadeira. É pelo manuseio da verdade que ela consegue distinguir aquilo que é falso. Isso aqui não é bom, eu sei. Quem come coisa boa sabe quando a coisa não presta. Quem experimenta aquilo que é bom na sua essência sabe distinguir quando não é bom. Povo de Deus ligado na palavra, consciente do valor dessa palavra, leitor da palavra, ele sabe quando aquilo que é pregado não vem de Deus. O nosso povo brasileiro tem sido privado de um conhecimento da palavra. Triste. Muitos esperam um livro que não conhecem. Muitos o conhecem, mas não podem possuí-lo, porque alguns são proibidos de usar. Outro, falta de tradução. Outro, o preço do papel é proibitivo. Muitos possuem um exemplar da Bíblia, mas não conhecem o seu conteúdo. Virou amuleto, pé de coelho, colocado no porta-luvas do carro para não ter uma batida do lado direito, nem do lado esquerdo. Outros abrem como peça de decoração na entrada da casa. Vocês já viram aquela Bíblia Barça aberta? Já leu alguma vez? Não, mas ela está na entrada, que é para impedir o mal olhado de entrar. Você impede o mal olhado e perpetua a cegueira interna. Porque o importante no livro é que a gente leia, conheça, estude, debata, questione. Você que é adolescente, não abra mão do questionamento. Como é isso? Por que isso? Como é que eu posso demonstrar isso? É demonstrável. Até onde eu tenho que dar um salto no escuro e crer, e até onde eu tenho que conhecer racional e logicamente o que a Bíblia ensina. Outros, mesmo lendo, são incapazes de reconhecer e obedecer à voz de Deus. Outros preferem não ler para não haver revelação do seu pecado, ou talvez uma mudança de hábito que ele não está a fim de negociar. Por isso nós preferimos os deuses neutros, que não falam, que trazem inspiração e bem-estar, inclusive quando eu estou fazendo a coisa errada. É como aquele bandido que a gente vai conversar com ele lá na cadeia, e ele diz que graças a Deus só matou 2, porque os outros 3 sobreviveram. Graças a Deus. Quer dizer, eu assaltei um carro forte, os policiais me balearam, graças a Deus, estou aqui vivo, beleza. Deus me protegeu, está vendo? Então ele faz de Deus um sócio, porque ele não tem noção da ética e da moral divina. Ele não tem noção do amor de Deus, mas também não tem noção
do que Deus quer dele. E muitos têm e abandonaram essa palavra há muito tempo. Fazem, como dizem, ouvidos de mercador. Deus quis revelar o seu caráter, sua natureza e sua vontade na Bíblia. João 5:29, são as escrituras que testificam de mim, diz a palavra. Porém, apesar de vivermos na fartura de Bíblias disponíveis no mercado, estamos vivendo tempos de escassez de homens e mulheres que amam e vivem a palavra de Deus. Assim podemos compreender o que diz o boieiro Amós, em Amós 8:11, haverá fome na terra, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Dois fatores eu quero destacar nessa escassez de amor e de conhecimento pela palavra de Deus. Oséias 4:6, o sacerdote se esqueceu da lei. Negligência e ignorância caracterizam a liderança dos que se dizem cristãos. Falta de preparo, 2 Timóteo 2:15. São poucos os obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Palavra deturpada, como diz 2 Pedro 3:14. Fábulas profanas, de 1 Timóteo 4:6. Pretensos mestres, que usam a Bíblia para criar uma outra versão, o Evangelho segundo fulano, o Evangelho segundo Beltrano. E você começa a deixar o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo de lado, para dar crédito a um indivíduo que há um século atrás, há 2 séculos atrás, reinterpretou a Bíblia e escreveu uma nova coisa para você seguir. Como se ela não bastasse. Ponto 1, o sacerdote se esqueceu da lei. O pastor se esqueceu da lei. Os homens que lideram nossas igrejas estão fartos de palavra. Já não têm amor pela leitura. O devocional pessoal não faz sentido. Eles já não comem mais essa palavra para si, por isso não tem amor para passar para os outros. Os sacerdotes, os pastores, os líderes, os crentes em geral. Isaías 39, eu quero dizer que outra razão é porque o povo não quer ouvir. Jeremias 6:10 diz, a palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Povo rebelde, não quer ouvir a lei do Senhor. Pessoas não equipadas e que não desempenham a obra do ministério, acabam não edificando a igreja por serem vulneráveis a todo vento de doutrina. Aí surge na igreja, ao invés de um alinhamento doutrinário, onde a gente tem convicção de que o crente persevera até o fim, porque é garantido pelo Senhor. Quando a gente tem na doutrina de que cada crente é um sacerdote, cada crente tem acesso a Deus, cada crente pode orar, pode jejuar, pode impor as mãos, pode orar por cura, pode expulsar demônios. Isso não é obra de um homem aqui na frente que tem maior poder do que vocês. Quando a gente diz isso, que está na palavra, a pessoa prefere não correr atrás, porque ela se acha desvalorizada, ela não conhece a Bíblia. Aí o que ela faz? Ela vai atrás dos milagres. Hoje é a igreja daquele indivíduo, amanhã é a igreja daquela profetisa, depois é a igreja que está acontecendo ali um grande fogo, depois ali está acontecendo o grande milagre, ali está acontecendo, e o povo vai andando por todo o vento de doutrina, cheio de dúvidas, sem conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, sem compreender que o verdadeiro milagre é conversão do coração, do caráter. O verdadeiro milagre na Bíblia não é a bombástica transformação de pães e peixes. Jesus vai a um poço, encontra várias pessoas doentes, ele cura um. Por que ele não curou todos? Porque o propósito nunca foi esse. Bastaria uma palavra, um toque, e Jesus poderia eliminar todas as doenças da face da terra. Por que ele não faz isso? Porque você não é um robô, porque Deus não invade o teu coração nem a tua mente. Ele te criou com vontade própria. Ou você decide dizer, Deus, eu quero, ou ele vai ficar batendo na porta. Por que ele não curou a todos?
Porque ele não veio para isso, ele veio para pregar a sua palavra, para deixar ensinamento. Ele não veio para resolver o problema daquele enfermo, que por mais que tivesse a sua perna, um membro do seu corpo paralisado, aquele indivíduo, crendo em Jesus, um dia teria e terá o seu corpo todo refeito para a glória de Deus. Mas o mais importante era que aquele homem e aquelas pessoas do Novo Testamento, como é hoje, pudessem mudar de vida, gente. Abram as epístolas. A Bíblia é toda escrita para aquele que mentia, passe a falar a verdade. Aquele que abusava, passe a amar. Aquele que roubava, passe a trabalhar com as próprias mãos. Aquele que traía, passe a ser fiel. Eu não sei, eu poderia perguntar para as mulheres e para os homens também, quem gosta de ser traído? Nem as prostitutas gostam. Dentre os vários, elas encontram alguém, se apegam, e quando sabem que mudou a clientela daquele indivíduo, ou o ponto, há sofrimento, e sofrimento duro. Ninguém quer ser passado para trás. Então o maior milagre para uma mulher que se sente segura, quando tem alguém que lhe é fiel, amigo, companheiro, que ama incondicionalmente, o maior milagre dessa mulher, que essa mulher está querendo, não é a cura do fígado, mas é a certeza e a segurança de que aquele homem não vai trocá-la por outro. Porque quando ela não vive essa confiança, ela adoece emocionalmente e adoece fisicamente, e aí as sequelas são terríveis. Palavra de Deus. O que fazemos com a palavra de Deus determina que tipo de pessoa somos e que tipo de comunidade nós estamos formando. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui para conversar tete a tete. Eu não vejo todo mundo direito daqui, mas membro da Igreja Batista Central de Fortaleza. Nós estamos vivendo agora um momento intermediário de redefinição da nossa escola bíblica em vários aspectos. Nós temos homens e mulheres de Deus pensando, gastando neurônios para criar um novo modelo de escola bíblica que possa ser propício a você no bairro onde você está, no lugar onde você está, na viagem, onde quer que seja. Mas vem cá, meu querido. Você acha que a sua edificação espiritual depende de uma classe de escola bíblica? Ou você já entendeu que todo dia de manhã, ou você não entendeu ainda, que todo dia de manhã esse maná está à sua disposição? Quantos tem Bíblia aqui? Levanta aí, por favor. Olha. Alguns só a mão, agora outros a Bíblia. Mas tudo bem. Você entendeu? Que a maior responsabilidade pela leitura, pelo conhecimento, pelo aprofundamento, é sua, pessoal. Eu estou fora dos bancos das escolas, do mestrado lá fora, ou lá dentro, não interessa, há anos. Como é que eu faço para me manter na presença de Deus, lutando com os meus problemas, tentando superar minhas falhas, tentando amar a minha esposa, minhas filhas, minhas netas, vocês, tentando manter o meu coração aceso com Jesus? De onde é que eu vou buscar isso? Onde é que eu vou achar isso? Qual é a pregação? Qual é a escola? Hoje de manhã, ontem de manhã, amanhã de manhã, abro a palavra de Deus, às vezes querendo, às vezes sem querer, às vezes gostando, às vezes não gostando, às vezes entendendo, às vezes não entendendo, mas todo tempo eu tenho que dizer: Senhor, é aqui que eu te encontro, é aqui que eu te conheço, é aqui que eu te percebo. Aleluia. Nossa integração, nossa vida como igreja, nossa vida abundante, o cumprimento da nossa missão, depende o quanto compreendemos e obedecemos a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, capítulos 2 e 3, vocês conhecem bem.
As igrejas apóstatas, ou seja, aquelas que abandonaram a fé, aquelas igrejas que foram tentadas, Jesus apontou todo o tempo. A igreja de Éfeso, vocês deixaram o primeiro amor. Capítulo 2, verso 4. Vocês deixaram o primeiro amor. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia era como aquele sanduíche, aquela sobremesa predileta. E com o passar do tempo, você foi perdendo o gosto. A Bíblia te afasta do erro e te afasta do inimigo. Mas o inimigo, o erro, o pecado, também te afasta da Bíblia. E o tempo vai passando. E Jesus disse àquela igreja, vocês perderam o primeiro amor. Cadê, meu irmão? O que é que nós temos que fazer para lhe despertar de novo? Abrir a palavra e gritar bem alto e clamar ao Espírito de Deus que faça uma revolução, que faça aqui um reavivamento de amor pela palavra de Deus. A igreja de Esmirna, ameaçada pelos falsos judeus e pela perseguição. A igreja de Pérgamo, ameaçada pelos baalamitas, nicolaítas, aqueles indivíduos libertinos que circulavam na congregação, dizendo, cara, toma uma, fuma outra, transa aqui, vamos nessa, ninguém está vendo. Bora? Não, isso não é bem assim. Aquela igreja ficou cheia de indivíduos que entravam sorrateiramente na congregação para induzir pessoas ao erro. São os libertinos, baalamitas. A igreja de Tiatira tolerava Jezabel, uma profetisa que se dizia inspirada. Uma profetisa que se dizia inspirada. Deus prometeu puni-la, inclusive. Apocalipse 2, 20. Sardes tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Laodiceia era uma igreja morna. Considerava-se rica, abastada, não precisando de nada, deixando Jesus de fora. Outro dia eu estive no gabinete de um dos secretários de Estado, um homem ateu, marxista, de extrema esquerda. Eu achei interessante, naquele dia eu estava com o Reginaldo, e o que veio à minha mente foi uma coisa seguinte, é engraçado, ele apontou, engraçado como a coisa morna é pior do que a coisa quente ou a coisa fria. É por isso que Jesus disse, você nem é quente e nem frio. Vamos supor que quente fosse o crente. Aquele que vibra por Jesus, que tem princípios, que ama a obra, que ama as pessoas, que acolhe, que investe, que tem interesse em ver a transformação do indivíduo, do meio, da sociedade. E o frio, seja aquele indivíduo que diz, cara, sinto muito, eu não creio no seu Deus. Eu fiquei impressionado de ver como esses dois extremos têm coisa em comum. Aquele homem não evangélico, não cristão, ateu, foi capaz de lutar contra a idolatria dentro da sua repartição, sendo frio. Eu me lembrei quando eu estive em 1985, me perdoe a citação, eu ganhei uma passagem para Portugal para ir inaugurar a primeira igreja evangélica que foi permitida a construção de um, chamavam de templo, mas de um auditório. Era a primeira, em Odivelas. E eu fui pregar na inauguração, foi histórico, 1985. Aí eu fui indagado, disse, vem cá, como é que esse país tão romano permitiu que uma igreja evangélica pudesse ser erigida, ou pelo menos um auditório? Aí ele disse, o segredo está no seguinte, essa prefeitura de Odivelas é uma prefeitura comunista.
Então, a prefeitura comunista chamou os evangélicos e disse, vocês são protestantes? Então, se vocês estão a protestarem, pode construir. Deus usou o comunista ateu marxista para dizer, se vocês estão a protestarem, construa. Glória a Deus, temos vontade de dar um beijo nos comunistas lá. Maravilha, celebrar, glória a Deus. Percebe? O cara nem é quente e nem é frio, horrível. Eu prefiro um ateu honesto, como esse secretário que no momento que eu estava falando com ele sobre a idolatria no nosso estado, e eu comecei a chorar ali de indignação, porque eu queria ver os romeiros conhecendo a palavra, sendo alfabetizados, tendo sua saúde cuidada, tendo a sua terra adubada, tendo coisas para fazer, como ali, Barra do Bento, bem pertinho, um açude no meio do deserto. E eu não me aguentei, eu comecei a chorar. E esse homem fez a observação. O marxismo rejeitou a igreja cristã, rejeitou talvez a liderança cristã, mas não rejeitou a mensagem do Cristo. Porque Jesus prega coisas fantásticas nas bem-aventuranças. Gandhi, seja quem for, qualquer líder, qualquer pessoa inteligente com princípio, porque o ateu também tem princípios, às vezes são melhores maridos do que nós, são melhores pais do que nós, são melhores cidadãos do que nós, em muitos aspectos. E são pessoas às vezes capazes de reconhecer o veio de um cristianismo autêntico, baseado nas palavras de Jesus. Bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gandhi fez isso. Bem-aventurados os mansos, eu abro mão dos meus direitos, porque eu vou herdar a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque a recompensa será grande na eternidade. Você perde agora, mas ganha no porvir. Quando você vive religiosidade, você ganha agora, mas perde no porvir e na presença de Deus. E o ganho, eu não acredito que seja tão válido. Meu desafio aqui é para você, jovem e adolescente. Vamos amar essa palavra, descobrir essa palavra, manusear essa palavra, pesquisar sobre a palavra. Hebraico, grego, aramaico, manuscritos. Se você não entende do jeito que está escrito, traduza na sua linguagem. Barato, só o mi. Massa, legal. Vamos fazer uma tradução para a sua tribo. Quando diz assim, bem-aventurados pacificadores. Aí inventa aí um negócio aí que você fala. Certo? É a onda, o canal, é o drop, não sei da onde. Traduz aí, mas ame a palavra. Tem todo tipo de linguagem, é livre, você pode traduzir. Seja fiel aos manuscritos. Tem gente que é capaz e inteligente para lhe orientar nisso, mas não deixe de ler. Leve no seu iPod, iPhone, tudo pode, bote todo canto. Bote na geladeira, bote em casa, bote no carro. Glória a Deus. Mas não fique sem a palavra. Não fique sem a palavra. Eu tenho um drama todo dia de manhã. Eu tomo café ou eu leio a Bíblia? É um drama. Aquela tapioca que é feita lá em casa logo de manhã é um negócio. E às vezes eu me acordo, pulo de joelhos, que é para não ter problema.
Ainda dá e já vou orar, vamos orar. Senhor, 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 consagro minha vida, te agradeço pela noite, proteção, cuidado, teu amor. Agora lá vem. O jornal está pronto, a tapioca cheirando, a barriga roncando. Não. Eu preciso me alimentar da tua palavra. Só isso. E o meu desafio é, vamos fazer uma escola bíblica na sua casa. Sabe quem é o professor? Que enche plateia bem rapidinho? O Espírito Santo. Sabe qual é o currículo? 66 livros, Velho e Novo Testamento. Está complicado? Leia os Salmos. Você é empresário? Leia Provérbios. 31, um por dia. É uma pílula. Dá para fazer digestão com o livro de números. Tome a pílula, mas tome. Medite. Certo? Vamos dar lição para esse pessoal que veio aí não sei de onde, porque aprendeu tudo com Noé. Noé ensinou todos eles. Medite. Fique lá de perna cruzada, os dedos para cima, para baixo, não interessa. Medite na palavra. Mas não abandone o seu amor pela palavra de Deus, ou peça a Deus para criar em você esse amor pela palavra. Filadélfia, no capítulo 3, verso 10 do Apocalipse, diz assim: igreja, Jesus diz para aquela igreja, você tem pouca força, mas eu tenho uma palavra de elogio para você. Você guardou, você obedeceu, você valorizou a minha palavra. Viu só? Como igreja, nós temos o exemplo da igreja de Tessalônica, que acolheu a palavra não como palavra de homens, mas como na verdade é palavra de Deus. Como indivíduo, o salmista diz que é bem-aventurado, é feliz, aquele que tem prazer na lei do Senhor. Será que se nós não tivermos uma classe de escola bíblica na semana que vem, você vai se revoltar, é? Hã? Você vai embora, é? Hã? Vai fugir? O que você vai fazer? Vai dizer que ninguém lhe dá a oportunidade de crescer em Cristo porque não tem uma classe de escola dominical? Calma, rapaz. O Espírito Santo, teu professor, está com você todos os dias. Você deve estar abastecido dele. Eu ainda sonho com uma congregação que venha para cá tão cheia do Espírito que o louvor vai ser espontâneo. Tão cheia da palavra que haverá sintonia e compreensão do texto. Cada vez mais. Nós podemos ajudar, nós podemos direcionar e temos que fazer, mas você não pode depender só disso. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação certa, e tudo que ele fizer, prosperará. Tudo que ele fizer de bom, tudo que ele fizer de certo, tudo que ele fizer de correto, tudo que ele fizer em sintonia com Deus, prosperará. Como família, a Bíblia diz em Deuteronômio 6 que você deve ensinar os teus filhos e falar da lei em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Deuteronômio 6 e 7. Todo o tempo. Sabe o que significa isso? Aplique a palavra de Deus na vida dos seus filhos todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Meu filho, eu estou lhe dizendo isso porque Deus ensina assim. Meu filho, você está desobedecendo não ao seu pai terreno, você está transgredindo a vontade do Deus eterno, do Pai eterno que te ama, meu filho. Ensina enquanto anda, ensina nos momentos de tristeza, de alegria, ensina.
é o aniversário, é a festa, ensina. Tira o Papai Noel da tua casa e da tua agenda, bota Jesus, coloca o Senhor, coloca a palavra. Tira o super, o change e bota Daniel, Davi. Troca. Eu sei que eles invadem a tua casa, não tem jeito. Mas você pode ser o guardião da tua casa, expulsar tudo aquilo que traz para o seu filho alienação e colocar palavra de Deus lá dentro. Eu, como pastor, nunca pude fazer com as minhas filhas o que alguns irmãos acham que é para fazer. 6 horas, reúne todo mundo e diz: atenção, todos sentados? Todos sentados. Vamos ao prelúdio. E tem um órgãozinho pequeno, pé, 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 e os adolescentes lá olhando um para o outro. Silêncio na casa de Deus. Se você vai fazer isso desse jeito, e se é o único jeito, tudo bem, mas cuide. Não transforme a sua casa, o seu momento de adoração, num culto formal para a sua família. Deuteronômio nos ensina que a palavra de Deus tem que ser ensinada na caminhada, todo o tempo. Não perca as oportunidades. É saudável ter um momento em que você senta para ensinar a palavra de Deus. Você já se pegou, outro dia aconteceu comigo, eu tinha um compromisso e a minha neta pediu para eu ler um livrinho. Coincidentemente, era a Bíblia em quadrinhos. E eu comecei em Gênesis, terminei em Apocalipse e perdi o compromisso. Porque não teve jeito de correr. E esse? E esse? E esse? E esse, vovô? E esse? Por quê? E o que é? Pronto. Que coisa fantástica, né? Não é não? Se o compromisso... Rapaz, espera aí, porque não vai dar não. Estou aqui num compromisso inadiável. O cara do outro lado achou que eu estava no meio de uma batida de carro, alguma coisa assim, drástica. Meu, não tem... Dá licença aí, não posso te explicar agora, depois eu explico. Não dá para sair daqui. Tem uma criança com a Bíblia aberta, abrindo o seu coração para ouvir Deus falar. Não sou eu, é a palavra de Deus falada. Glória a Deus. Glória a Deus. Como família, faça isso, cultive na sua casa. Não pressione. Se você tem alguém na sua casa que é um adolescente revoltado, que não quer nada com Bíblia, com coisa nenhuma, seja sábio. Ao invés de ficar abrindo a boca para falar a palavra, viva a palavra. Ame a palavra e ele vai perceber. Abrace, dê tempo, ouça suas histórias, vá com ele, esteja com ele. E uma hora ele abre o coração para você inserir a palavra de Deus. No Velho Testamento, uma geração foi vergonhosa e definitivamente destruída pelo cativeiro, porque negligenciaram a palavra de Deus. Abram comigo em 2 Reis, capítulo 17. Vamos fazer um exercício aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Isso significa que na semana que vem tem essa palavra parte 2. 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Veja lá. Tal sucedeu porque os filhos de Israel, ou seja, a causa do cativeiro,
pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades. Sabe o que é isso aí? Edificaram para si altares nos morros da cidade. Desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas de adoração. Postes ídolos. Em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Gruta. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Levantaram para si colunas, verso 11. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas e para provocarem o Senhor a ira. Vamos em frente. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito, não façam essas coisas. Não se prostrem diante de ídolos, não sirvam a ídolos. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, voltai-vos. A palavra vidente é nabi, a mesma palavra para profetas e ensinadores da palavra. Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Percebe? Palavra escrita, não é revelação que vem do nada, não. Verso 14. Porém, o que aconteceu? Não deram ouvidos. Antes se tornaram o quê? Obstinados, de dura cerviz, aqui é pescoço duro, pescoço empinado, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram o quê? Os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Verso 16, desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si o que, gente? Imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram poste ídolo, adoraram, sabe o que? As estrelas, os exércitos ou o exército do céu e serviram a Baal. Chegaram ao ponto de queimarem seus filhos ao sacrifício. Ou seja, foram tão longe que começaram a praticar o que as nações idólatras praticam, porque elas têm uns deuses que são tão sanguinários que exigem vidas humanas. Como toda essa história que a gente ouve falar, dessa escuridão de alguns ritos ditos afro-brasileiros, dos quais eu já tive a oportunidade de participar lá no passado remoto. E hoje virou cultura. E hoje virou ponto em que se não se discute o teor, não se discute a mortificação de animais, não se discute a sujeira, não se discute o que se faz com sangue de animal, não se discute o que se faz com sacrifício de crianças, não se discute o que se faz com a violação de cadáveres, não se discute isso, porque em nome da cultura vale tudo. Tudo virou bonito. Mas se você pregar a palavra de Deus, aí você é vetado. Se você falar do amor de Jesus, aí você é vetado. Mas o povo abandonou a palavra, se deu aos postes ídolos. Qual foi o resultado? Cativeiro.
E o retorno tinha que ser com base também na palavra. Volta, povo meu. Volta, povo meu. Num outro momento, uma geração foi preservada e experimentou um reavivamento por conta de um só homem comprometido com a palavra. A negligência às escrituras levou o povo ao exílio, mas o retorno, a reconstrução, o reavivamento dependeu da prioridade que deram às sagradas escrituras. Eu queria encerrar lendo com vocês o Salmo de número 19. Abram lá no Salmo 19. Eu vou convidar o Daniel para vir aqui de novo. Se é que ele está por aí. Salmo 19. Faça um compromisso. A gente poderia esperar o começo do ano, né? A gente sempre faz os votos, né? Renova. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas não precisa disso. O novo ano é agora. O momento é esse, quando o Espírito de Deus nos chama a um renovo, a um retorno ao primeiro amor, a uma valorização dessa palavra. Os crentes dessa cidade deveriam se unir para fazer uma exposição da palavra neutra nos condomínios, nos shopping centers dessa cidade. Tem de tudo lá dentro, passa de tudo nesses lugares, mas ninguém coloca a palavra. Não é com um decreto que a gente quer. Faça um decreto para todo mundo ter uma Bíblia guardada num armário. Isso não vai resolver nada, é amuleto. Nós queremos que as pessoas leiam, examinem, questionem, conheçam, amem e sejam transformados por essa palavra. Amém? E tem que começar por você. Hoje à noite, pedindo a Deus que renove dentro de você um amor por essa palavra. Se você está aqui, não tem nada a ver com cristianismo ou igreja evangélica, eu quero fazer um desafio para você, um desafio que eu fiz para um indivíduo ateu há muitos anos e tenho feito quando encontro pessoas assim. Sabe qual é o desafio? Conheça melhor aquilo que você rejeita. Conheça bem aquilo que você rejeita. Você não diz que não gosta? Por que você não gosta? Já leu? Não, não li não. É porque também está cheio daquilo. Peraí, você não leu? Então, para um indivíduo inteligente, a lógica diz que isso é um suicídio intelectual. Como é que você rejeita algo que você não leu? Eu não sou expert em religião, mas já li um bocado de escritura de outras religiões. Há pouco tempo atrás eu li o Alcorão. Interessante. Livro de Mórmon, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios. Vamos ler. O Evangelho segundo Allan Kardec. Vamos ler. O que eu estou dizendo é, se você vai rejeitar alguma coisa, conscientemente, você precisa conhecer. E o meu desafio para você é esse. Leia a Bíblia, com o coração aberto. Vamos examinar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse Salmo 19 tem dois espectros da revelação divina. Deus se manifesta através da natureza. Você já olhou para a natureza? Acorda amanhã de manhã e dá uma olhada. Hoje à noite, se tiver lua ou sem lua, para a nuvem, para as estrelas. E veja como Deus, o Criador, se manifesta. Você pode inventar o maior acelerador de partículas do mundo. O cientista, mesmo sem Deus, sem Cristo, vai dizer, nós ainda não sabemos quem começou tudo isso. Então olhe para a natureza e perceba que ela manifesta a glória de Deus, de um Criador, de um ser inteligente, pessoal, que deu a você e a mim pessoalidade, personalidade. Todo mundo conhece as obras de Oscar Niemeyer, ou Oscar Niemeyer, perdão. Tem uma característica, tem um imprimato. Você olha e diz, essa é de Niemeyer.
Quando eu olho para você, quando você olha para mim, quando a gente olha para os seres humanos, a gente diz o quê? Isso é obra de uma poeira. Eu já comi muita poeira, mas poeira não faz nem um tijolo, quanto mais um ser humano tão complexo como você, não é verdade? Tão singular. Teve o dedo de um Criador, que se revelou na palavra. Os céus manifestam ou proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. Aí vem a revelação concreta, perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, mais do que cachaça ou forró. A lei do Senhor alegra o coração, é bom demais. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, te mostra o caminho. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O judeu põe a criança para aprender a escritura até o bar mitzvah aos 12 anos de idade. Nós colocamos nossos filhos para aprender inglês, francês, japonês, karatê, dança e tanta coisa, mas muito pouco o investimento no conhecimento da palavra de Deus. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande promessa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de transgressão. Olha o verso 14. Você tem uma canetinha aí? Anote. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Vamos orar? Curva sua cabeça aí, 1 minuto. A gente não pode sair daqui sem uma decisão, né? A você que é crente em Jesus hoje, talvez cabe um pedido de perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me porque eu tenho negligenciado a tua palavra. O Deus que é misericordioso em perdoar é o mesmo Deus que lhe oportuniza hoje um recomeço. Está aí, eu aceito o desafio. Eu quero, Senhor, te conhecer mais através da palavra. Ler a palavra para conhecer Jesus, para conhecer o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus do cristianismo, o Deus criador. Senhor, ajuda-me. Eu quero colocar isso como propósito na minha vida. Tu és o meu alimento. Tua palavra será o meu alimento a cada dia, o meu maná. Faz isso, jovem. Faz isso, adulto. Faz isso, ancião. Faz isso, criança. Faz isso, casal, família. Faz isso. Senhor, renova o meu amor pela tua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vamos amar ao Senhor e amar a sua palavra, amém? Eu quero deixar outro desafio aqui. Eu não sei se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero segui-lo, quero conhecê-lo, quero aprender mais sobre a sua palavra, entregar a minha vida agora e o meu futuro a Ele como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui hoje à noite que veio com esse propósito? Levanta a tua mão. Amém. Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus, estou vendo lá. Isso, as duas. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse aqui não é uma adesão a essa igreja, nem a minha pessoa não. Eu disse Jesus Cristo.
É um desejo sincero de conhecê-lo, talvez de abandonar os ídolos para conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Mais alguém hoje à noite? Coragem para dizer, chegou o meu dia, essa é a minha hora, é isso que eu quero para mim. Ajudem-me. Quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém, 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 amém. Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Ao término do culto, você que está ao redor da pessoa que levantou a mão, faça o seguinte, ajude-o a conduzir essa pessoa até o Espaço Conexão, tá bom? Conduz você ao Espaço Conexão, leva lá, vá com ele. Nós gostaríamos muito de conhecer você pessoalmente lá no Espaço Conexão. Glória a Deus.